igreja, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês neste momento, que o lar de vocês possa ser visitado pela presença do nosso Deus. Quando o Senhor está presente, a paz; quando o Senhor está presente, a prosperidade; quando o Senhor está presente, a comunhão. Eu desejo, que a presença do Senhor esteja reinando dentro da casa de cada um de vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de quarta-feira, onde nós estamos aprendendo aqui com o livro de João, João 12. A cada semana nós estamos avançando um pouquinho aqui e eu acredito que o Senhor vai falar conosco no dia de hoje também. Amém? Feche teus olhos, vamos fazer uma oração, antes de nós darmos início aqui na palavra do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos essa oportunidade de estar na tua presença mais uma vez, aprendendo com a tua palavra. Que teu amado Espírito Santo, que é um Deus zeloso, um Deus cheio de compaixão, um Deus persistente, que não desiste de nós, que Ele possa nos ajudar mais uma vez em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a nossa mente, a nossa alma se aquete neste momento, Pai amado, esteja tudo voltado para o Senhor, para que possamos alimentar a nossa alma, para que possamos alimentar também o nosso espírito. Pai, que o Senhor esteja tomando todo o controle em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, no livro de João, capítulo 12. Hoje nós vamos ficar em poucos versículos, mas esses poucos versículos, ele rende muito. Nós vamos estar não só nesses versículos aqui, mas nós vamos estar aprofundando em outros versículos, até mesmo que fala a mesma coisa nesse livro de João. Por que eu vou fazer isso? Para que na hora que nós avançarmos um pouquinho à frente aqui nos outros capítulos, eu não precise mais falar desse assunto, tá? Eu vou trazer alguns versículos, vai vir depois, nos outros estudos, para que possa adiantar. E quando nós estivermos lá, com a vontade, querendo o Senhor, a gente já sabe do que a gente está falando. Porque eu não preciso ficar voltando ao mesmo assunto em todo o tempo. E assim, eu busco muito a Deus, que o Espírito Santo de Deus nos ajude. A igreja que já está comigo aqui já sabe, na hora que eu começar a falar aqui, que está me acompanhando, que nós vamos falar hoje um pouco sobre a eleição, nós vamos falar hoje um pouco sobre a soberania de Deus, sobre a salvação. Então, que o Espírito de Deus te ajude aí para que você possa aprofundar mais um pouquinho nesse tema. E para aqueles que não me acompanham na igreja, está ouvindo aqui comigo agora, está me acompanhando agora, eu peço também que o Espírito de Deus possa trabalhar no seu coração e você possa ter paz e tranquilidade diante desse aprendizado, que é algo muito importante para nossas vidas. Quando nós aprendemos verdadeiramente que o Senhor completa essa boa obra de nós interpretarmos consciente, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, esse tema, nós alcançamos sossego e tranquilidade para a nossa alma. Amém? Então vamos lá. 37 ao 43, poucos versículos. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois, como Isaías também disse, o Senhor cegou seus olhos e endureceu o seu coração, para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda, e não se voltem para mim, nem permita que eu os cure. 42. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Então, aqui tem muita lição para nós aqui, tá? Vamos lá então. Primeiro, versículo 37. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Qual que é o ponto aqui? Muitos sinais, muitos milagres, mas não crer. Tá? Então, isso nos indica, nos aponta para quê? Que ver sinais
vê milagres, vê o sobrenatural, nem sobrenatural, perdão, de Deus, não converte uma pessoa. Não leva essa pessoa à salvação. A alma de uma pessoa pode muito bem ver, operar, vivenciar milagres e essa alma não ter lugar no reino de Deus. Algo muito interessante aqui. Segura aqui, vamos comigo aqui agora em Mateus 7. Vamos dar uma chegadinha lá em Mateus 7. Para a gente aprofundar um pouquinho aqui. Mateus 7. Então, milagres não levam a pessoa a um novo nascimento, a uma conversão genuína. Pode muito bem não levar. Vamos lá, em Mateus 7, versículo 15. Do 15 até o 28. Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelha, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uva de espinheiro ou figo de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos e a árvore ruim, frutos ruins. A árvore boa não produz frutos ruins e a árvore ruim não produz frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Então, primeiro que ele já está falando, olha, não fique animado e acreditando muito naqueles que parecem ser, mas não são, no sentido dos falsos profetas. Ou seja, parecer ser e não ser é tão perigoso quanto aquele que de cara fala que não é. Os lobos, devoradores. Então, aqueles que parecem ser ovelha, mas não é, o intento deles é o mesmo daqueles que são de cara, apresenta a sua maldade. Então, há perigo das duas formas. Então, quando o Senhor fala para nós aqui, para nós estarmos atentos, para nós vigiarmos nesse sentido. Vigia e observa para que você não se engane. Vamos agora no versículo 21, Mateus 7 e o 21 aqui agora. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, anteriormente, ele falou assim, você vai saber quem verdadeiramente é uma pessoa pelos frutos que ela dá. Não por ela dizer ser um profeta, mas pelos frutos, pelas atitudes dela. Aqui ele já está falando, nem todo aquele que fala, chama Jesus de Senhor, ele herda o reino dos céus. Mas todo aquele que ama, todo aquele que obedece, que tem prazer em obedecer os mandamentos, e a direção do Senhor. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci, afasta de mim, vocês que desobedecem a palavra. Naquele dia, Jesus está falando, muitas pessoas vão dizer assim, eu profetizei no teu nome, eu fiz até muitos milagres no teu nome. Ele vai virar e falar assim, aparta de mim. Vocês que estão praticando a iniquidade, vocês que não têm prazer na obediência da palavra, vocês que não deleitam na obediência da palavra. Então, os frutos é a obediência da palavra e não os milagres que se vê ou os milagres que se opera, mas o fruto na obediência da palavra. Quem ouve as minhas palavras e as pratica
é tão sábio como a pessoa que construiu sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme, tem conhecimento das Escrituras, absorve todas as Escrituras, não é aquele tipo de pessoa que absorve parte das Escrituras e aquelas que é mais difícil ela deixa de lado, aquelas que é mais difícil ela fala, isso não é para mim. Não, o homem sábio, a mulher sábia é aquela que tem a sua vida sobre o conhecimento e a prática da palavra de Deus. As dificuldades vêm, mas aquela pessoa permanece firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. Então aqui o Senhor deixa claro tudo isso. Acautelai-vos, fique esperto, preste atenção, vigia, fique atento, vigilante com aqueles que parecem ser, mas não são. Às vezes você coloca muito naqueles que de cara mostra que é lobo, de cara mostra que é contra Deus e não observa aqueles que parecem ser e não são. Eles vão prejudicar e vão querer o mal da mesma forma. Cuidado, cara, Jesus está falando, todo aquele que diz Senhor, Senhor, no dia do Senhor, no dia do juízo, muitos vão dizer Senhor, Senhor. O que isso significa? Uma confissão de fé. Porque a Bíblia nos fala isso, se com a fé, se com a boca nós confessarmos e com o coração nós crermos, com o coração crer. Você não conhece o coração da pessoa, mas ela pode confessar com a boca que ela crê em Cristo, que ela é de Cristo e ela não ser. Então, é uma profissão de fé. A pessoa faz uma profissão de fé aqui, declarando, não, Jesus é o meu Senhor. Eu creio em Jesus como meu Senhor. E não ser. O coração dela, só Deus conhece. Você vai conhecer o como? Pelos frutos que ela produz, não pelo que ela fala. Aí ele também fala ali, Senhor, nós no teu nome nós profetizamos, ou seja, ensinou a palavra, pregou a palavra, ministrou a palavra. E o Senhor está falando, cuidado, esses também não têm a garantia no reino dos céus. Não é porque prega a palavra que tem a garantia no reino dos céus, que vai estar, no reino dos céus. No teu nome nós fizemos muitos milagres, nós vimos o sobrenatural. Muitas pessoas vivenciou o sobrenatural através das nossas vidas. Então aqui, nem profissão de fé, nem dons ministeriais, no sentido da palavra, nem dons sobrenaturais, é que fez um monte de milagre, é garantia que essa pessoa tem uma morada no céu. É garantia que ela herda um reino. Mas o que garante uma pessoa herda um reino que você vai olhar? Os frutos dela. Houve fruto de arrependimento da iniquidade? Ela arrependeu? A vida dela tem trilhado um caminho de conserto? A vida dela tem trilhado agora um caminho de obediência, de esforço em agradar a Deus? Isso é fruto que nós devemos observar. Agora ela tem obediência e amor zeloso pela palavra de Deus. Ela ama a palavra de Deus verdadeiramente. E ela agora tem um relacionamento também com o Senhor através da graça, através de Cristo, que Cristo fez. Essa pessoa se relaciona com Deus. Você vê frutos na vida dela de um relacionamento com Deus. É isso que deve ser observado. E não somente se ela faz milagres, se ela professa a fé, se ela faz muita coisa por aí. Não, é fruto. Então, Cristo vai rejeitar. Na hora que ele fala assim, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Cristo vai rejeitar, naquele dia, pecadores não arrependidos. Não é só porque professa a fé que Cristo aceita. Professar a fé só com a boca e não ter a conversão e um novo nascimento no seu interior que se afasta da iniquidade, não herda o reino. Não herda, ele vai lançar fora e vai dizer assim, ó, afasta de mim. Não vai
chegar aí aos céus, mas vai ser enviado para o inferno, porque você praticou a iniquidade, professou a fé, mas praticou a iniquidade de forma persistente, consciente, sem se arrepender, sem dor, porque o cristão ele sente dor, pesar quando ele pega. Isso é um fruto de arrependimento, isso é um fruto de uma árvore boa. Qual que é o fruto de uma árvore boa? Um pesar, uma dor por pecar, e não um abraço ao pecado de forma consciente, tá? Então, um milagre aí, né, voltando lá para João, milagre aí não é garantia que essa alma está salva. Muitas vezes nós fazemos errado, tá? Eu não sei se você já fez essa oração aí, se você já fez, é a hora agora de consertar de agora para frente. Você está conhecendo a verdade agora. Muitas vezes a gente busca a Deus assim: ah, Senhor, salva essa pessoa da minha família que eu amo tanto, salva aquele meu amigo, né? Salva fulano, salva Beltrano. Aí a gente começa a orar. Aí a gente vira para Deus e fala assim: oh Deus, manifesta um milagre lá na vida daquela pessoa, Jesus. Faz um milagre, um sobrenatural lá na vida dela. Se ela vê um milagre do Senhor, ela vai se converter. Nós acabamos de aprender que ver milagre, operar milagre, vivenciar um milagre não é garantia que essa alma vai se converter. Então, que a minha oração, que a sua oração a partir de agora seja o maior milagre que Deus pode operar na vida de uma pessoa é o dom da fé. Aí sim, agora sim você pode clamar a Deus: Deus, eu desejo tanto que o Senhor salve, Pai querido, aquela pessoa, que aquela pessoa alcance a salvação, faz um milagre na vida dela, Senhor, derrama sobre ela o dom da fé. Ai, sim, é uma oração correta, é uma oração bíblica, é uma oração conforme o desejo do coração de Deus. Não fica pedindo para Deus operar milagre lá: ai Deus, se o Senhor abrir aquela porta, aquela pessoa se converte. Ah Deus, se o Senhor curar ela se converte. Tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui, né? João 12, agora o versículo 38. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Aonde que isso aqui é uma profecia? Ele está repetindo aqui a profecia de Isaías 6, versículo 10. O profeta Isaías já estava profetizando essa passagem aqui. Isaías 6, 10. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Isso disse o Senhor. O que está acontecendo aqui? Deus vira para Isaías, vira e fala: Isaías, eu preciso que alguém vá pregar. Quem vai por mim? Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Se eu fosse, então vai. Você vai pregar. E a sua pregação vai fazer que o coração deles endureça. O coração deles vai endurecer mais ainda. Os olhos deles vão se fechar mais ainda. O ouvido deles vão se tornar mais surdo e mais insensível. Eles vão se tornar insensíveis de coração, de ouvir e de ver. Tudo aquilo no sentido espiritual. Eles não vão ouvir, eles não vão entender, eles não vão se converter, eles não vão se voltar para mim. Tá? E aqui agora começa o tema. Não, é um pouquinho, né? É complicado, mas o Senhor é luz e Ele sempre nos faz caminhar na luz. Toda essa ação de Deus aqui, falando para Isaías: na hora que você for pregar, o coração vai ficar insensível, o ouvido vai ficar insensível, os olhos vai se tornar cegos espiritualmente. Era uma intensificação de Deus no coração do ser humano. Igual o faraó, nós já aprendemos outrora aí. O homem já é carregado de maldade, o homem já é rebelde, o homem já nasceu já se voltando contra Deus. Então o Senhor está falando: eu estarei intensificando tudo isso no coração
dessas pessoas. Era uma profecia lá em Isaías para os judeus aqui. A intensificação da maldade, né, da incredulidade daquele povo. Um povo já obstinado. Vamos agora em Marcos capítulo 4. Marcos 4. Marcos 4, 10. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho, com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual é o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus. Não é para todo mundo. Ele falou a parábola diante de uma multidão. Mas agora ele vai revelar, ele vai trazer a interpretação da parábola para poucas pessoas. Ele está falando aqui: a vocês é permitido entender. Deus não está intensificando na vida de vocês a cegueira espiritual, a insensibilidade no ouvir e no entender do coração. Mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que eu faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que eu digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e serem perdoados. Olha para você ver. Jesus está dizendo: não vai haver salvação para eles. Para eles não estão sendo permitidos. Porque se eu desse a permissão para que eles entendessem com o ouvido, vissem com seus olhos espirituais e aceitassem com o seu coração, eles então se voltariam para mim. Se eles conseguissem, tivessem a permissão para entender tudo isso, eles se voltavam para mim. Quando o Senhor traz a permissão, a luz dentro da palavra para uma pessoa, ela se volta. Não tem como ela não se voltar. No mesmo, é algo conjunto. O Senhor já dá a luz para a pessoa entender e já dá a ela a força, o desejo para ela se voltar, tudo junto. Então, se não vier a luz, não tem como ela vir. E se a luz for, ela vai vir para a presença do Senhor. Então, ele diz aqui: a vocês foi permitido, e não a toda aquela multidão. Tá? Eu vou passar alguns versículos aqui para vocês. Então, Jesus está falando para nós aqui que a palavra dele, ela tanto tem poder para revelar, como para se ocultar. A palavra é liberada, para alguns ela fica oculta, para outros ela é revelada. E tudo isso, para quem vai ficar oculto ou para quem vai ser revelado, está no propósito de Deus, está sobre a soberania de Deus, está sobre a autoridade e controle de Deus. Sempre esteve e vai permanecer, né, até a sua volta. Vamos para Mateus 11. Toda a humanidade, ela já está a caminho do inferno, pela sua própria maldade, rebelião contra Deus. Todo ser humano provoca a ira do Senhor. Estão todos a caminho do inferno. Todos já estão indo para lá, com as suas próprias desejos, com as suas próprias maldades, com o seu próprio orgulho, com a sua própria sabedoria humana, com os seus achismos. Aí o que acontece? Dessa multidão, o Senhor tirou alguns. Dessa multidão, o Senhor recolhe alguns para que não vá para o inferno. Então isso aqui deixa claro para nós: Deus não é injusto. Injusto seria se todos estivessem caminhando, se esforçando, sendo santos para ir para o céu, e Deus fala: não, vocês não vão vir não. Aí ele estaria tirando algo de nós que é direito. Ninguém tem direito de ir para o céu, porque ninguém agrada a Deus conforme ele é. Então ele não está sendo injusto, todo mundo está
pelos seus desejos, pelas suas práticas. E nessa multidão indo, ele separa alguns para ele. Ele é Deus e ele quis separar alguns para ele, tá? Mateus 11, 25. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos, e as revelastes aos que são como criança. Aí, Jesus está falando, Jesus, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor deixou a palavra oculta para alguns, para muitos que são soberbos, mas o Senhor desejou estar revelando essa palavra para poucos. O Senhor tem escolhido alguns para entender e interpretar a palavra. Sim, Pai, foi o teu agrado fazer assim. Foi do agrado soberano de Deus fazer dessa forma. Jesus está falando, Pai, o Senhor se agradou em fazer assim, ocultar alguns que já está a caminho do inferno pela sua própria rebelião, pela sua própria provocação da tua ira, insulta a sua santidade. Então, para muitos aqui o Senhor ocultou, mas foi da tua vontade escolher alguns para si. Meu pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelar. Está vendo? Existe uma escolha do Pai e do Filho aqui em se revelar a algumas pessoas da humanidade. O Senhor quer revelar o Filho quer revelar o Pai para algumas pessoas da humanidade. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mas pastor, não está acabando de falar aí que é todos? Todos os que vão ser escolhidos. A pessoa, quando ela é escolhida, chega um momento da vida dela que Jesus se depara com ela no caminho, ela começa a se sentir cansada e sobrecarregada do pecado. Ela quer uma mudança de vida. Ela deseja algo. Ela começa a temer o inferno e a eternidade. Ela começa a sentir vergonha do seu pecado. Então ela começa a se sentir cansada, carregada, sobrecarregada disso tudo. Então, quando ela se sente assim, ela se volta para o Senhor. Ela faz parte desses todos que Ele escolheu. Porque Ele já está agindo nela dessa forma. Ela só começa a se sentir carregada e sobrecarregada do pecado porque Deus já está agindo na vida dela. Aí quando Deus começa a agir na vida dela, ela começa a ficar triste, angustiada, preocupada com o seu futuro. Aí a palavra chega. Alguém prega para essa pessoa. Aí quando essa pessoa prega para essa pessoa, Deus caminha ela, né? Cruza o caminho dela com uma pessoa que vai evangelizar ela, e quando isso acontece, a obra do Senhor dá início à conversão dessa pessoa. O evangelho, sim, vai ser pregado nos quatro cantos. Jesus falou isso. Por que ele tem que ser pregado nos quatro cantos? Porque nos quatro cantos do mundo existem os escolhidos, aquele a quem o Pai desejou revelar. O evangelho tem que chegar lá. Eu e você não sabe quem é, mas Deus sabe. Deus escolheu, Deus elegeu. Então já existem pessoas nos quatro cantos da terra, carregada, sobrecarregada, com medo do futuro, preocupada com o seu futuro, sentindo vergonha dos seus pecados, desesperada, não sabendo como é que faz. Porque ela não tem uma saída. A palavra vai chegar lá, porque o Espírito de Deus já está trabalhando. Então essa palavra vai chegar lá. E quando essa palavra chega nessa pessoa,
existe então o converter no coração dela. Não é? É isso que o Senhor está nos ensinando aqui. Vamos voltar para João. Não, agora vamos para João 10. Vou deixar alguns versículos aqui, como eu falei no começo, no livro de João 10 para vocês. João 10, 26. Mas vocês não creem em mim, porque não são as minhas ovelhas. Jesus está falando. Você sabe por que vocês não estão acreditando? Porque vocês não são as minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Pois meu Pai a deu a mim, e Ele é mais poderoso do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. O Pai e eu somos um. Mais uma vez, os livros de Deus queriam apedrejar. Então, o que Jesus está falando aqui? A pessoa que é uma eleita, a palavra se revela a ela. Alguém evangeliza essa pessoa e ela entende que o Espírito Santo vai trazer luz. Acontecendo isso, há a conversão. Havendo a conversão, essa pessoa não desconverte. Não tem como essa pessoa se desconverter. Uma vez convertida, o próprio Jesus está falando aqui, o Pai é mais poderoso do que todos. Não tem capeta que vai tirar essa pessoa das mãos de Deus. Porque Deus escolheu essa pessoa, Deus quer se revelar a essa pessoa. Quem é o ser humano para tirar essa pessoa das mãos de Deus? Quem é o diabo para tirar essas pessoas das mãos de Deus? Quem é o diabo ou o ser humano para desfazer o sacrifício de Cristo em favor dessa pessoa no qual Deus quis se revelar a ela? E o Senhor está falando aqui, ela não se perde. Ninguém tira ela das minhas mãos. Ah, pastora, mas e Judas? Judas. O que foi Judas? Ele professou fé, chamou Jesus de Senhor. Judas pregou a palavra, né? Saiu pregando. Judas fez o sobrenatural, não fez? Ele saiu repreendendo demônio, ele saiu curando. Não fez isso? Mas Judas o quê? Não se apartou da iniquidade. E quando ele não se apartou da iniquidade, foi uma demonstração de que ele não estava convertido. Que ele era um falso no meio dos verdadeiros. Ele foi então afastado, porque ele não era o verdadeiro. Então o diabo conseguiu tirar Judas das mãos de Jesus? Não, ele nunca esteve nas mãos de Jesus. Porque se ele estivesse nas mãos de Jesus, ele tinha sido como os outros 11. Ele estava perto de Jesus, mas ele não era um eleito. Fica claro aqui. Fica claro para nós. O que aconteceu com Pedro? Pedro falou assim para Jesus. Jesus falou assim para Pedro: Pedro, o diabo pediu para te desandar. Ele vai te tentar. Mas eu intercedi por você, Pedro. Você não vai se desviar. Você não vai virar as costas, porque eu intercedi por você aqui, ó. As ovelhas que são minhas, nenhuma se perde. Jesus não intercedeu por Judas. Judas não era ovelha. Judas não era um eleito para a salvação. Bem? Fica muito claro aí para nós, né? João 10, 26 agora. Agora vamos para João 6, 37. João 6, 37. Fala assim, ó. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Jesus não vai rejeitar porque essa pessoa foi a vontade do Pai. O Pai falou para o filho: filho, eu quero me revelar a essa pessoa através de você. Jesus falou assim: amém. Jamais o Senhor Jesus lança fora aqueles que o Pai escolhe. João 15, 16. Já estou indo aqui na frente, porque na hora que eu chegar aqui, nós não vamos voltar a esse assunto mais não, tá? João 15, 16. Vocês não me escolheram aí, ó. O ser humano não tem como escolher Deus. O ser humano nunca quer Deus. Não tem um ser humano que quer Deus. Ele só começa a sentir
carregado, sobrecarregado, com vergonha, com temor do futuro, porque Deus trabalhou na vida deles. Aí eles começam a se sentirem assim. Senão, eles vão gostar e continuar gostando desse mundo aí, vai continuar gostando de desafiar Deus, vai continuar gostando de afrontar a Deus com seus pecados. Eles não se preocupam com isso não. Eles vão dizer assim, que fim do mundo, que não tem fim do mundo não. O mundo é para aquele que morre, acabou, não tem mais nada não. É assim que eles agem. Tá? Assim que o ser humano age por natureza. Mas quando o Espírito de Deus revela, porque essa pessoa foi uma eleita, a coisa começa a mudar. Então vamos lá. João 15, 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, Jesus, tá vendo? Jesus não. Vocês não me escolheram. Eu escolhi vocês, para que vocês se convertam e dê fruto de verdade. Por isso que falou lá na frente. Você só conhece a árvore pelos frutos. Os seus frutos, o fruto do eleito é verdadeiro e são frutos para todo sempre. Existe a conversão até o fim. Não para, não converte, desconverte. Bom? Vamos lá, 17 agora. Ah, mas eu pensei então que fulano tinha se desviado. Não, ele nunca converteu. Ele nunca foi convertido. Porque na hora que ele for convertido, ele não se desvia nunca mais. Porque o Senhor garante isso. O Senhor o segura para todo sempre. Ele teve um encontro, um meio encontro, um pouquinho de se aproximar por algum interesse ou por alguma coisa. Foi só isso que aconteceu. Tá? Não foi a conversão completa. João 17, versículo 2. Pois tu lhes deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. A vida eterna com o Senhor é para aqueles que o Pai deu. Versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Olha o que Jesus está falando. Pai, eu revelei para essas pessoas que o Senhor me deste o teu nome. No mundo, em toda a humanidade, eu estou revelando para aqueles que o Senhor me deu. Eles estão conhecendo a ti. Eles sempre foram teus. Desde a eternidade, eles são teus. O Senhor já tinha escolhido para serem os teus filhos. Tu os deste a mim. E eles obedeceram a tua palavra. Olha aí, fruto. Aqueles que é de Deus desde sempre. Vai acontecer um momento que Cristo vai se deparar no caminho. Ele vai se converter, vai ser revelada a palavra através da pregação. Ele vai se converter, o Espírito de Deus vai fazer uma obra ali naquela vida que só ele pode fazer. E essa pessoa então vai fazer o quê? Ela vai começar a obedecer a palavra de Deus. Por isso que ele falou lá no primeiro texto: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Está fazendo milagre aí? Está até pregando, tá? Mas está obedecendo a palavra não? Não está amando a palavra não? Não está tendo um zelo pela palavra não? Aparta de mim, sai fora. Eu nunca te conheci. Tá? Agora ele está falando que aqueles que Deus escolheu desde o início, que sempre foi de Deus e que Deus deu para ele, esses vão obedecer a palavra. Vamos lá para o versículo 9. Minha oração, olha que coisa mais esclarecedora que é isso aqui, igreja. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Olha o que Jesus está falando. Pai, a minha oração, eu estou fazendo uma oração aqui agora. Uma oração sacerdotal. Eu estou fazendo uma oração. Mas essa oração minha aqui não é para toda a humanidade, não. Essa minha oração é para aqueles que o Senhor me deste. Eu estou clamando para que o Senhor dê forças a ele, alegria a eles. Vão ter que passar por muita dificuldade.
dificuldade, mas que o Senhor esteja sempre abençoando eles e eles permaneçam firmes até o final. É isso que ele está falando aqui. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles. Está vendo? Jesus está dizendo, os que é seu, Pai, é meu também. Eu estou fazendo uma obra, mas essa obra pertence ao Senhor. Da mesma forma que eles glorificam o Senhor, eles glorificam a mim também. Agora deixo esse mundo. Jesus está falando, olha, estou partindo. Estou voltando para minha casa, voltando para o céu. Eles ficarão aqui. Mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora proteja-os com o poder do teu nome, para que eles sejam unidos, assim como nós estamos. Olha o que Jesus está falando. Ele está orando a Deus, ao Pai, ele falando, Pai, dá unidade à igreja. Que todos os seus filhos sejam unidos, porque eles fazem parte da mesma família. Eles vão morar eternamente no mesmo lugar. Então, isso aqui é muito bom para nós, nesse momento no qual nós estamos vivendo, nesse distanciamento no qual nós estamos, buscar aqui. Né? Hoje nós não podemos estarmos unidos de forma física, mas que possamos estar unidos de forma espiritual. E quando pudermos estarmos unidos novamente, né, de forma física, que nós possamos zelar por essa união, por uma união verdadeira. Que a nossa oração seja sempre dizendo, Senhor, me ajuda lá na igreja, que eu seja sempre unido com todos os meus irmãos. Ajuda que os meus irmãos tenham união comigo, Pai. Nos ajuda, que o Teu Espírito Santo nos ajude a promover essa união. Eu vou fazer a minha parte para que essa união mantenha e que ela cresça cada dia mais. Tá? Vamos agora, João 18, aqui mesmo, né? João 18, versículo 9. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração. Não perdi um só de todos que me deste. Vendo? Jesus falando, de todos que o Senhor me der, eu não perco nenhum. Não perdi nenhum. Não vou perder, tá? Vamos voltar lá então, João 12. João 12, 42. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam a sua fé abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais do que a aprovação de Deus. Olha como o ser humano é terrível. Mesmo esses aqui acreditando, olha o que eles ainda fazem depois que eles acreditam no Senhor. Fica com vergonha. Fica com medo de ser expulso da sinagoga. Fica com medo de deixar de ganhar aquela honra ou de ganhar financeiramente, porque a sinagoga o sustentava. De ganhar o sustento financeiro e de ganhar aquela honra na sociedade que eles tinham por fazer parte da liderança ali dentro da sinagoga. Então eles começam a procurar Jesus meio que escondido. Então existe aqui um processo de conversão. Realmente a conversão, ela acontece, mas existe um processo da santificação. Eu errei. O processo da fala aqui. É um processo da santificação. A pessoa se converte, mas existe um processo para ela ser santificada. E nesse processo, muita coisa ainda acontece, no sentido como aconteceu aqui. Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu vou envergonhar dele diante do meu Pai. É muito triste quando uma pessoa se diz convertida e fala assim, mas eu não falo para ninguém que eu sou uma nova criatura. Eu não falo para ninguém que hoje eu tenho um relacionamento diferente com Cristo. Eu não falo para ninguém nem na igreja que eu pertenço. Tem que tomar cuidado aí, tá? Para não estar caindo aqui, com medo de ser zombado
pelas outras pessoas. Com medo de perder alguma coisa por dizer hoje que você é uma pessoa diferente. Hoje você sim estuda a Bíblia. Hoje você sim pertence, faz parte dos cultos. Hoje sim você faz parte da ceia. Hoje sim você é fiel na igreja. Hoje sim você faz parte, tem os seus dons no qual você exerce na tua igreja. A gente não pode ter vergonha disso não. Senão nós vamos cair aonde os fariseus caíram aqui. Né? Ah, não, eu não vou dizer que eu sou cristão, não, porque se eu dizer que eu sou cristão, porque as pessoas, né, eles têm um hábito assim, de dizer assim, esse negócio de evangélico, esse negócio de crente, só para a pessoa meio atrapalhada. A pessoa começa a ficar meio atrapalhada e começa a buscar a igreja. Escreveu outra coisa que eles falam? Quando nada dá certo para eles mais, eles buscam a igreja. Eles começam a se levantar com esse tipo de zombaria. E é nessa hora que você precisa defender a sua fé. É nesse momento que você precisa se levantar e defender o seu Senhor. Tá? Que nós possamos então aprender aqui a não ficar envergonhado como aqueles líderes judeus ali, ficarem envergonhados de seguir a Cristo e revelar que eles estavam na presença do Senhor por vergonha ou por medo de perder algo. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor possa, através do Teu amado Espírito Santo, a Tua palavra foi pregada, mas quem faz a obra é o Teu Espírito Santo, que só Ele pode fazer. Que o Teu Espírito Santo possa ajudar a Tua igreja, ajudar os Teus filhos, ajudar esse que está ouvindo esse tema pela primeira vez, a conseguir, ó Pai, a discernir, a aceitar no seu coração, a amar essa palavra, Pai amado, em nome de Jesus. Que o Senhor, sim, é soberano sobre a salvação da humanidade. Pai amado, que o Senhor possa fazer, ó Deus amado, trazer luz ao entendimento dessas pessoas, ó Deus. Coloque diante de Ti também a vida da igreja, a vida espiritual, a vida financeira, física, conjugal da Tua igreja, Pai amado, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja alcançando eles em todo o tempo, Pai amado. Que cada membro da Igreja da Eternidade seja abençoado pelo Senhor nesse dia de hoje, ó Pai amado. Que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa operar um milagre na vida deles, que haja salvação na família deles, ó Pai querido, em nome de Jesus, que há um milagre maior, a bênção maior é a salvação das pessoas no qual nós amamos, ó Pai. Como hoje nós estamos aqui salvos, deleitando na Tua palavra, nós continuamos a orar, a interceder, que a salvação e o dom da fé também alcance aquelas pessoas no qual nós amamos. E que o amor de Deus Pai, a graça do Teu Filho amado e a doce consolação, comunhão do Teu Espírito Santo possa ser para a Tua igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.